Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é Sávio Fernandes. Eu sou coordenador do programa Qualidade de Vida do IFCE Campus do Norte, certo? E hoje nós temos mais uma ação aqui do Campus Tabuleiro do Norte. Essa ação, o nosso tema hoje é alimentação saudável e seu impacto sobre a saúde mental, certo? Quem vai fazer essa apresentação hoje é a nutricionista Vitória Rocha. Ela é nutricionista clínica, graduada pelo IFCE Campus Limoeiro do Norte. Ela é especialista em saúde da família pela Unilab e ela está cursando mestrado em tecnologia de alimentos pelo IFCE Campus Limoeiro do Norte. A Vitória já participou de uma ação conosco no campus, uma ação presencial, e dessa vez a gente vai fazer essa ação online, certo? Quero agradecer primeiramente a Vitória. Muito obrigado, Vitória, por participar com a gente dessa ação. Agradecer também a Beth, que fez esse meio de campo. E passo a palavra agora para a Vitória para ela começar a apresentação. Vai lá, Vitória. Olá, pessoal, boa tarde. Como o Sábio já fez minha apresentação, eu sou a Vitória, né? Estou aqui a convite da Beth Sebna, que é a nutricionista do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. E como o Sábio também falou, eu já participei de uma ação do PQV, Programa Qualidade de Vida, no campus do IF em Tabuleiro do Norte. A gente realizou uma ação presencial e esse ano estou aqui novamente para conversar com vocês, só que de uma maneira um pouco diferente, né, por conta da situação que a gente está vivendo. E hoje o tema que nós vamos conversar é bem interessante. Eu tentei deixar o conteúdo o mais simples e dinâmico possível para que vocês consigam entender. Lembrando que esse conteúdo foi todo elaborado, todo pensado de uma maneira que pessoas, tanto leigas quanto pessoas que já tenham entendimento sobre o assunto, ou seja, os profissionais, consigam entender. E aí eu vou explanar esse conteúdo para vocês aqui agora, e ao final a gente vai abrir o espaço para retirar as dúvidas, caso vocês tenham, ok? Tá dando para escutar tudo direitinho aí? Pode colocar a apresentação. Pode colocar a apresentação. Caiu a internet? Ó, pessoal, vocês podem ir fazendo as perguntas no chat, que no final eu vou pegar todas as perguntas e vou repassar aqui para a Vitória, tá certo? Para ela responder, tá bom? Certo. Pronto.
Vitória, a gente vê que esse tema, saúde mental, principalmente, está sendo muito falado hoje nessa questão da pandemia, né? Nessa questão de quarentena, que a gente está em casa. E a sua apresentação é justamente sobre isso, sobre alimentação saudável e os impactos da alimentação na saúde mental. Você vai falar sobre isso, né? Vai correr sobre isso durante a sua apresentação, mas só um resumo que você poderia dar para a gente sobre isso. Fazer um resumo sobre o que vai ser falado, é isso? Isso. Então, gente, como a gente sabe que o contexto mundial que a gente está vivendo hoje não é de uma situação nada fácil, um dos fatores com que a população está mais sendo afetada, está passando por diversos problemas e instabilidades, é o fator da saúde mental. E muitas vezes é algo que nós mesmos acabamos negligenciando, né? A gente cuida muito do corpo, da aparência, da estética. Pronto, entrou a apresentação. A gente acaba cuidando do organismo como um todo e muitas vezes acaba negligenciando a saúde mental, que é um aspecto fundamental para compor o nosso estado de saúde geral. E aí, o que eu vou falar para vocês aqui hoje é sobre o impacto e a importância que a alimentação exerce sobre essa saúde mental, né? Sobre o nosso humor, sobre a nossa capacidade cognitiva. Então, aliando essa ideia de saúde mental e alimentação, a gente escuta sempre falar a frase seguinte: somos o que comemos, certo? Eu creio que muitos de vocês já tenham escutado essa frase em algum momento. E esse ditado popular, como a gente pode chamar, de certa forma, ele tem o seu fundo de verdade, né? Para muita gente, ter uma alimentação saudável está relacionado ao sentido de ter uma dieta muito restrita em prol da saúde. Relaciona logo a consumos de saladas frequentes, muitas frutas, uma alimentação muito colorida e etc. E realmente é bom que nossa alimentação seja dessa forma. Mas o que a gente tem que ter em mente é que para que a alimentação seja considerada saudável, não necessariamente ela necessita ser restrita. A gente pode ter uma alimentação variada, diversificada, com menos de tudo um pouco, só que, claro, com equilíbrio, sem exageros. Então, para que a gente possa entender o assunto em geral, primeiramente a gente vai precisar entender alguns conceitos e contextos que estão relacionados a esse tema. O primeiro conceito que eu vou falar para vocês é justamente o conceito de alimentação saudável. O que é que a alimentação precisa apresentar? Quais são as características que ela deve ter para que seja considerada saudável? Primeira característica é o respeito e a valorização às práticas alimentares culturais de cada indivíduo, de cada população, da comunidade em que o indivíduo está inserido, certo? A comida, ela não tem só a função de nutrir o nosso organismo, né? De nos dar energia e substrato, ou seja, matéria para que nós possamos exercer as nossas atividades. Não. A comida, ela tem todo um significado cultural que deve ser respeitado e levado em consideração. O segundo aspecto que deve estar presente para que a alimentação seja considerada saudável é a garantia de acesso, sabor e custo acessível. Ao contrário do que foi construído socialmente já por muito tempo, uma alimentação saudável ela não precisa necessariamente ser cara. Pelo contrário, a alimentação saudável ela deve se basear no consumo de alimentos naturais e, de preferência, que sejam alimentos regionais, né? Alimentos que estejam na região, na área onde a pessoa está inserida, onde ela vive.
O sabor também é essencial. A alimentação saudável, ela pode e ela deve sim agregar sabor. Pois nada adianta você ter uma alimentação totalmente rica em nutrientes se você não está sentindo prazer ao saborear aquele alimento, aquela comida, certo? E o custo acessível também, né? As práticas de marketing, elas muitas vezes relacionam o conceito de alimentação saudável a alimentos que são muito específicos e que têm um custo que uma boa parte da população não pode adquirir por conta desse custo. Então, o custo também deve ser levado em consideração para que o indivíduo possa ter na sua mesa aquilo que ele precisa, mas que ele pode adquirir de acordo com a renda que ele possui, tá certo? A alimentação saudável, ela também deve ser variada e colorida. Quando eu falo de variação, me refiro à diversidade de alimentos, né? O indivíduo, ele precisa consumir alimentos de diferentes classes, de diferentes grupos alimentares. E colorida também, principalmente para nutrir o seu organismo de uma variedade maior de nutrientes. Quanto mais colorida for a sua alimentação, mais rica em vitaminas e minerais ela deve ser, certo? A alimentação saudável, ela também deve ser harmoniosa em termos de quantidade e de qualidade dos alimentos que são consumidos, para que haja um alcance de uma nutrição adequada, considerando os aspectos, como eu falei anteriormente, culturais, afetivos e comportamentais do indivíduo. E deve ser segura, ou seja, não deve trazer indivíduos para quem está consumindo não deve trazer risco para o indivíduo que está consumindo aquele alimento. Deve ser seguro do ponto de vista de contaminação físico-química, biológica e de possíveis riscos à saúde, certo? Então, a alimentação, ela influencia não somente na nossa condição física, mas ela possui um impacto direto no nosso cérebro. Pode passar para o próximo slide. E aí, onde a gente vê como existe essa conexão direta entre corpo e mente. A nossa cognição, o nosso estado emocional, eles são diretamente influenciados por aquilo que a gente ingere, pela nossa alimentação. E essa alimentação, ela pode, inclusive, ajudar na recuperação de transtornos mentais, como eu vou falar mais na frente para vocês. Quais são os transtornos mentais que mais estão acometendo a população. Nessa integração de corpo e mente, a gente tem que primeiro saber como anda o estado nutricional do indivíduo, avaliar esse estado nutricional para saber como está sendo essa interação com a saúde mental dele. Então, quais são os fatores que influenciam o estado nutricional do indivíduo? Podem ser eles: o estágio de vida em que a pessoa se encontra, se é infância, adolescência, fase adulta ou enfim. O ambiente no qual ela está inserido, isso é muito importante, pois o ambiente ele tem um forte impacto sobre as emoções, sobre o apetite, sobre a vontade do que a pessoa vai ter de comer. O acesso à alimentação, se essa pessoa tem acesso a uma alimentação menos variada, ou se ela tem condições de ter uma alimentação com uma maior variedade, com uma maior aporte de nutrientes e de qualidade. E o status socioeconômico também. Afinal, o poder aquisitivo, o espaço que a pessoa ocupa na sociedade, tem um poder direto sobre a capacidade dessa pessoa em adquirir e consumir os alimentos, certo? Então, esses são os fatores que influenciam o estado nutricional. Mas, para entender o estado nutricional e a interação com a saúde mental, a gente precisa avaliar como anda a saúde mental da nossa população, certo? Próximo. Eu vou falar no contexto, então, do nosso país. O Brasil, ele apresenta características demográficas e econômicas que estão sendo apontadas de forma consistente como pano de fundo para a maior incidência e persistência de transtornos mentais na população. E quais são os transtornos mentais mais falados
nos últimos tempos? São eles: ansiedade, depressão, raiva, medo, ataques de pânico, certo? Que estão inseridos nessa classe de outros transtornos mentais. Mas os principais, os mais falados, são a ansiedade e a depressão. Isso tudo tem como pano de fundo o quê? Comunidades que estão desassistidas pelo poder público, que estão vulneráveis à violência, à fome, sucessivas crises econômicas, trabalhos precários, mudanças hormonais e sociais da própria população, como, por exemplo, a exposição em ambientes que muitas vezes são desagradáveis, pode ser esse o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar também, que às vezes pode não ser muito propício à saúde mental das pessoas. E nesse contexto de saúde mental prejudicada, qual é a relação que a dieta pode ter na melhora ou na piora desse quadro? Na situação em que a gente vive, a gente vê que a população, ela tem, devido ao próprio estilo de vida, né? Agora não, com a pandemia, mas anteriormente as pessoas, antes de todo o mundo parar por conta do isolamento, da pandemia, a gente vê que as pessoas tinham um estilo de vida muito acelerado, sem tempo muitas vezes para se alimentar da maneira adequada, para sentar à mesa com a sua família. E aí que em margarina, né? A margarina ela é rica em gorduras trans, que é um tipo de gordura que é bastante prejudicial ao nosso organismo. Consumo de alimentos farináceos, que são à base de farinha, como as massas, os pães. E esse consumo exagerado desses alimentos industrializados leva ao aumento dos marcadores inflamatórios no nosso organismo, gerando um quadro que a gente chama de inflamação. Qual é esse papel que a inflamação pode exercer no nosso organismo? Como a gente está falando de saúde mental, a inflamação ela leva a uma maior tendência ao desenvolvimento de ansiedade, estresse e depressão, ou de outros transtornos mentais, como eu falei anteriormente, pânico, medo, raiva. Esses marcadores inflamatórios, eles exercem uma série de efeitos prejudiciais para o nosso organismo. E um deles é justamente aumentando a tendência que o indivíduo tem, ou até mesmo agravando o quadro de transtornos mentais, certo? Então, pode ir para o próximo. Qual é o público que está sendo atualmente mais afetado por esses transtornos mentais? De maneira geral, o público mais afetado está sendo as mulheres. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? São uma série de estudos que foram publicados nos últimos anos, que mostram que, infelizmente, a saúde mental das mulheres é mais afetada por esses tipos de problemas mentais, psicológicos, que afetam a saúde mental. E o porquê que isso acontece? Próximo. Pode passar. A explicação para que a saúde mental das mulheres... Pode voltar. Volta. Por que a saúde mental das mulheres é mais afetada? Um estudo que foi publicado na cidade de Benton, nos Estados Unidos, investigou o impacto das deficiências nutricionais no aspecto mental e descobriu que as mulheres têm uma maior probabilidade de precisar de uma dieta equilibrada e de bons hábitos de vida para manter o seu humor sob controle. A explicação dada é de que os homens eles têm um maior volume cerebral, enquanto que nas regiões do cérebro que estão mais relacionadas com o controle das emoções, certo? Enquanto as mulheres, nessas mesmas áreas, têm uma conectividade cerebral mais densa, ou seja, tem um volume menor e maior massa.
Então, essas conexões cerebrais mais densas que existem no cérebro do público feminino são mais sensíveis às variações da dieta, da alimentação, já que muitas das substâncias que estão envolvidas no processo vêm do aspecto da alimentação, dos nutrientes que a pessoa oferta através da alimentação. Por isso, de fato, a saúde mental das mulheres merece uma atenção especial, certo? Isso não é mito, isso é a ciência que diz. Então, como eu posso usar? Eu falei agora sobre os fatores que podem desencadear problemas mentais, né, que podem afetar a saúde mental da população, e como eu falei, o público mais afetado é o das mulheres, o público feminino. Mas agora eu vou falar sobre como eu posso melhorar esse quadro através da alimentação. Pode passar. Os estudos mostram que o ideal para que a alimentação seja considerada saudável e que possa trazer benefícios para o organismo como um todo, não só para a saúde mental, ela deve ser uma alimentação variada e rica em diferentes tipos de nutrientes, como eu falei aqui no início para vocês. Mas, se tratando especificamente de saúde mental, existem alguns nutrientes nos quais a gente deve ter uma atenção maior, sim. Quais são eles? O primeiro deles é o ômega 3, que está presente em alimentos como o salmão, sardinha, nozes, semente de chia, semente de linhaça. Esses são alguns. Ele está presente em outros alimentos também, certo? Mas esses 5 alimentos que eu estou citando são as principais fontes, né? Os alimentos que contêm maiores quantidades e que são mais disponíveis para que o corpo possa absorver de ômega 3, certo? Próximo nutriente, qual é? Pode passar. São as vitaminas do complexo B, que estão presentes principalmente em carnes magras, em ovos, em frutos do mar, em vegetais verdes e em grãos integrais. Próximo. Uma dieta voltada para a saúde mental também deve ser rica em selênio, que está presente na semente de girassol, na castanha do Pará, no bacalhau e no atum. Próximo. E outro nutriente que se deve ter atenção em uma alimentação voltada para a saúde mental é o triptofano, que está presente principalmente na carne de peru, mas não é a carne embutida, tá certo, gente? É a carne in natura, carne natural. Está bastante presente também na banana, nos ovos e no leite, especialmente leite e derivados que sejam desnatados, certo? Próximo. Outro nutriente que se deve ter bastante atenção, pois os estudos mostram que ele está relacionado, que essa vitamina está relacionada não só à prevenção, como à melhora dos quadros de depressão, é a vitamina D. Só que nos seres humanos, apenas 10 a 20% da vitamina D necessária para o nosso organismo, ela vem através da dieta, né? As principais fontes dessa vitamina D, as fontes alimentares são os óleos de salmão, o atum, sardinha, gema de ovo, fígado, leite, iogurte e queijos, ou pode ser adquirido também através da ingestão de cápsulas ou de comprimidos. Mas 80 a 90% da vitamina D, ela não é ingerida de forma externa. Ela é sintetizada no nosso próprio organismo. Através de quê? Através da captação dos raios solares, certo? Só que assim, não tem como eu dizer para vocês uma recomendação de quanto tempo e de como deve ser os banhos de sol para que você consiga sintetizar as quantidades adequadas de vitamina D, porque isso é muito variável, isso é um assunto muito delicado, certo? O tempo de exposição e a proporção do corpo que devem ser expostos para que a pessoa tenha uma síntese adequada de vitamina D são questões difíceis de serem definidas porque dependem do local em que a pessoa mora, da latitude desse local, da estação do ano em que a pessoa se encontra, em que nós nos encontramos, na verdade, da cor da pele, dos hábitos alimentares, das vestimentas que ela deve estar usando
e também da determinação genética de cada indivíduo, certo? Então, esses são os principais nutrientes que devem ser moldados, que devem estar presentes numa alimentação voltada à melhora ou tratamento da saúde mental, que são ômega 3, as vitaminas do complexo B, o selênio, a vitamina D e o triptofano, que é um aminoácido essencial, certo? Pode passar. Próximo. Isso, esse daí. Só que, de toda forma, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte. A alimentação, ela é um cuidado, ela é um adjuvante na prevenção e no tratamento de transtornos que estejam relacionados à saúde mental. Mas ela não é tratamento, certo? Apenas controlar os alimentos das suas refeições não vão te garantir a certeza de que você pode melhorar os seus aspectos emocionais. Existe todo um contexto que a pessoa deve prestar atenção, né? Procurar orientação médica, procurar ajuda profissional. Somente a alimentação não vai ser todo o suporte necessário que você precisa para melhorar a sua saúde mental. E outra coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é que não existem alimentos milagrosos. Eu dei exemplo aí de alimentos que são fontes de nutrientes importantes no contexto melhorar os quadros de depressão e de qualquer outro transtorno mental que a gente conheça, certo? O importante é o quê? É ter uma alimentação variada, rica em nutrientes, que seja harmoniosa e que respeite as características individuais e sociais de cada pessoa, né? Respeite as suas vontades, respeite as suas preferências, respeite a situação, o quadro social em que ela está inserida, certo? E, de toda forma, a alimentação, ela tem impacto não somente na saúde mental, mas no funcionamento do nosso organismo como um todo. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é de que, se você se alimenta tendo em vista suas funções corporais, seus órgãos, os níveis sanguíneos e a estética, na maioria das vezes, por que então não se alimentar pensando também no seu bem-estar psíquico e mental? Principalmente por conta do momento, né, do contexto em que a gente está vivendo agora, no momento, que é um dos momentos em que a gente precisa mais se atentar, mais ter cuidado em relação à nossa saúde mental, visto que ela pode ser afetada de muitas formas, certo? Então, essa foi a nossa conversa de hoje, né? Não foi uma palestra, não foi uma aula, mas foi uma conversa. Essas foram as referências utilizadas na elaboração desse material. Pode passar. E essas são as minhas informações de contato, tá? Minhas redes sociais, Instagram, Facebook e e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida comigo em outro momento ou quem quiser falar comigo de alguma maneira, tá bom? Tirar dúvidas, ter alguma conversa, podem entrar em contato por essas redes aí, tá? E agora vou responder as dúvidas aí que vocês tiverem, ok? Ótimo, Vitória. Muito obrigado pela apresentação, foi muito proveitosa. Aqui no chat, a gente não teve nenhuma pergunta por enquanto, mas eu tenho uma dúvida que pode ser que ela seja válida para muitos, certo? Antes dessa pandemia, todo mundo tinha a sua alimentação regrada da sua maneira, certo? Só que depois que esse isolamento começou, muitos de nós, que a gente fazia atividade física, dormia direito, dormia na hora certa, acordava na hora certa, tudo certinho. E depois disso, desse isolamento, tudo mudou, né? Sim. Falando com base na alimentação. A gente fazia atividades físicas e a gente tinha a nossa alimentação regrada lá. E agora, a maioria das pessoas está com a alimentação
desregrada. Tem alguma dica para dar para o pessoal que desregrou a alimentação, parou de fazer atividade física ou diminuiu bastante a atividade física para poder manter a saúde física, a saúde mental? Certo. A dica que eu tenho para dar é justamente voltando ao que eu estava falando, né? Não necessariamente você precisa ter uma alimentação muito restrita para que ela possa ser considerada saudável. Ah, só vou comer saladas, carnes cozidas e grelhadas e frutas. Não. Você pode e você deve, na verdade, comer um pouco de tudo, certo? Não se limitar tanto a restrições, mas comer alimentos que sejam de diferentes fontes, né? Carboidratos, gorduras, proteínas e etc. Mas tudo sempre com muito cuidado e equilíbrio. Eu sei que em casa a probabilidade da pessoa acabar comendo coisas que sejam mais gordurosas, que sejam mais ricas em açúcar, é maior, né? Até porque com mais tempo livre, mais ideias você tem de fazer preparações, de fazer receitas diferentes para comer. Só que se um dia você percebeu que talvez tenha exagerado um pouco, que tenha se alimentado de maneira não muito regular, digamos assim, no outro você já tenta dar uma moderada, certo? Tenta ter um controle sobre a alimentação, sobre a ingestão dos alimentos ricos em açúcar, ricos em sal, ricos em gorduras industrializadas, como eu falei aí na apresentação, a margarina, certo? Que é rica em gorduras trans. Então, assim, o equilíbrio, né, a moderação, são realmente a chave para uma alimentação saudável. É você comer um pouco de tudo, mas sem exagerar. Outro ponto muito importante é a ingestão adequada de água, tá? Não esquecerem de beber água, porque eu sei que mesmo estando em casa, muitas pessoas ainda não possuem o hábito de beber água com frequência. E caso vocês possam, caso tenham condições de se exercitar mesmo em casa, também é um aspecto muito importante. Se exercitar, mesmo que seja em casa. Fazer os exercícios da maneira que você achar mais conveniente e mais prazerosa para você, tá certo? Ótimo, tá certo, Joane, obrigado. Tem mais umas dúvidas aqui dos nossos espectadores. Ícaro Dias tem uma dúvida, certo? A pergunta dele é o seguinte: esse momento de pandemia é um bom momento para fazer uma dieta? Uma dieta restrita, não. Eu não aconselho nesse momento. Mas controlar a alimentação, sim. Ter os alimentos que eu digo que as pessoas devem ter mais atenção são principalmente os alimentos industrializados. Preferir o consumo sempre de alimentos o mais naturais possíveis, certo? Mas fazer uma dieta restrita para emagrecimento, nesse momento, eu realmente não aconselho, a não ser que seja realmente algo próprio do seu estilo de vida, certo? Algo que você já sinta prazer, sinta-se bem ao fazer. Mas uma dieta restrita nesse momento pode vir a causar ou agravar até mesmo algum transtorno relacionado à saúde mental, tá certo? Ótimo. Mais uma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui da Beth Sebna, certo? A pergunta é o seguinte: como o sono e a alimentação afetam a saúde mental? O sono ele tem impacto direto na saúde mental. E a alimentação, como eu falei também, a relação da alimentação e do sono, eles impactam diretamente nos níveis hormonais que estão nos hormônios que estão relacionados à nossa saúde mental. Entre um deles, né, que é o principal, é a serotonina, que a população conhece mais popularmente como o hormônio da felicidade, digamos assim. Mas realmente está relacionado a isso, a sensação de bem-estar. E a alimentação adequada, aliada a um sono regular, eles impactam justamente na circulação desses hormônios no nosso organismo. O sono também, caso ele não seja regular, caso a pessoa não consiga dormir bem, principalmente nesse momento, ele pode exercer a função contrária, pode aumentar no nosso organismo a circulação de
hormônios que podem vir a causar o estresse, né, o mal-estar. Entre um desses hormônios é o cortisol. E aí, quando a pessoa não dorme bem, há uma tendência de que a circulação de cortisol no seu organismo seja maior. E isso faz com que o quadro de estresse venha a se agravar ainda mais. Por isso que alimentação, exercícios físicos e sono regular são a tríade, como a gente chama, dos pilares de uma vida saudável e que possa vir a trazer bem-estar para a pessoa, certo? Ótimo, Vitória. Tem mais uma pergunta aqui da Fernanda, certo? Eu vou ler a pergunta aqui. Uma vez estive na farmácia e me indicaram ômega 6 e ômega 9 para tomar em conjunto com coisas que ela nunca ouviu falar. Precisa disso mesmo ou só o ômega 3 basta? Aproveitando a pergunta, continuando, o Paulo César Oliveira, ele disse que a procura de efervescentes de vitamina C aumentaram bastante. Eles são eficazes? A pergunta dele é essa. Pera, a última pergunta foi sobre efervescentes, não foi? Isso. A última pergunta é porque ele disse que, ultimamente, os efervescentes de vitamina C, eles estão sendo muito procurados. Aí ele está perguntando se realmente eles são eficazes. Certo. Vamos lá, respondendo a pergunta sobre o ômega 6 e ômega 9. No caso dessa pessoa aí que falou que foi passado para ela, eu não posso dizer se realmente ela necessita ou não, porque eu teria que avaliar o caso dela para dizer se realmente é necessário ou não essa suplementação, certo? Mas a maioria dos nutrientes a gente consegue obter através da nossa alimentação. Existem casos específicos em que realmente é preciso suplementar, só que a maioria deles a gente consegue obter através da dieta. O ômega 3 ele é muito importante. E o ômega 6 e o ômega 9 também. Mas, para que você tenha realmente a certeza de que esse ômega 6 e esse ômega 9 vão exercer os efeitos que eles devem exercer no organismo, você tem que observar alguns aspectos no momento da compra, certo? Você tem que avaliar a quantidade que está presente na cápsula, se realmente essa quantidade é a adequada para o seu organismo, para o que você precisa, e tem que também observar se está na composição adequada, se essa cápsula ela vai ser bem digerida no seu organismo. Tem alguns aspectos, algumas especificidades que devem ser observadas no momento da compra, mas que aí vai variar de pessoa para pessoa e também da marca que você vai comprar. Então, isso aí é um assunto que a gente deve conversar mais de maneira individual. Só que não é o que eu quero dizer é que não é todo o ômega 6 e ômega 9 que você irá comprar que vai exercer o efeito realmente que você quer que exerça no seu organismo, tá bom? E a questão dos efervescentes. Essa é outra polêmica na área da nutrição. Por quê? Porque as pessoas estão comprando os efervescentes com o intuito de melhorar a imunidade, né? Isso por conta do momento que a gente vive. Só que muitas vezes esses efervescentes, eles não vão exercer a função que essas pessoas estão esperando. Por quê? Porque o próprio organismo delas não está bem nutrido o suficiente para receber a vitamina C da forma que os efervescentes estão lá para oferecer. Primeiramente, a pessoa deve nutrir o seu organismo, certo? Estar com um estado nutricional considerado bom, para que assim esses efervescentes venham a exercer o efeito que elas esperam. Então, tudo começa, a base de tudo está onde? Na própria alimentação, certo? Porque se o seu organismo, se o seu corpo não está preparado para receber aquela vitamina, você vai até ofertar, só que ele não vai absorver da maneira correta que você espera para exercer os efeitos que você acha que aquilo vai ter no seu corpo, tá bom? Certo, ótimo. Temos outra pergunta aqui, na verdade é uma continuação da pergunta do Paulo César. Ele pediu para falar sobre alimentos ricos em zinco. E aproveitando, continuando outra pergunta, a Everlândia, ela está pedindo para falar um pouco sobre transtornos alimentares, compulsão, anorexia e como fazer para evitar isso nessa pandemia. Certo. Vamos lá, o Paulo César perguntou sobre
Alimentos ricos em zinco, não foi? Isso. Só um instantinho. Tá dando para ouvir? Certo. A primeira pergunta foi sobre alimentos ricos em zinco. Foi isso? Certo. Bom, as principais fontes de zinco são as carnes, principalmente as carnes vermelhas, os cereais integrais, castanhas, né, tanto a castanha de caju quanto a castanha do Pará, as sementes e as leguminosas, como o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Só que, como eu falei anteriormente, não existe um alimento específico que vá agir de maneira milagrosa no organismo, certo? Existem diversos nutrientes que podem melhorar a nossa imunidade, que exercem um efeito benéfico sobre a nossa saúde mental, mas somente um deles não vai fazer milagre. O segredo mesmo é a variedade desses nutrientes e a forma de consumo, tá bom? Não é um grupo de alimento ou somente um específico que vai fazer com que você melhore a sua imunidade de uma hora para outra ou vai fazer com que você esteja bem nutrido de uma maneira muito rápida. O segredo é a frequência de consumo e a variedade com que você vai ofertar esses nutrientes para o seu organismo. E a pergunta da Everlândia é sobre a questão dos transtornos mentais e como melhorar, foi assim? Transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, compulsão, anorexia e como fazer para evitar nesse momento de pandemia. Como eu falei, né, a alimentação ela não é especificamente o tratamento em si para os transtornos mentais, mas ela é um fator de suma importância. Diversos especialistas já mostraram isso em muitos estudos, que ela tem um peso tanto quanto o uso de medicamentos ou de outros tratamentos no controle dessas doenças. Só que a recomendação que eu tenho para dar nesse momento é que realmente, em relação a pessoas que já têm transtorno, procurem ajuda, realmente ajuda profissional e uma ajuda multiprofissional também. Médico, um psicólogo, a nutrição também, como eu mostrei aí, a devida importância, o peso que a alimentação tem sobre a saúde mental. Então, assim, procurar ajuda profissional e ajudas profissionais que realmente sejam capacitadas para cada um dos problemas que você deve tratar, né? Tratar não somente a alimentação, mas tratar também a mente, que é o fator principal aliado aí nesse contexto de transtorno mental. E nesse momento de pandemia, né, mesmo que a gente esteja vivendo isolamento, mesmo que a pessoa não tenha como se dirigir a um consultório, a uma clínica para fazer um atendimento, mas existem aí muitas opções de ajuda online, através de ligações, com profissionais que estão disponíveis para atender em casos de ansiedade, de depressão. Então, assim, o segredo realmente para quem tem transtornos, para que quer melhorar, é não ficar guardando isso para si, é realmente procurar ajuda, certo? Certo, ótimo, Vitória. Tem mais uma pergunta aqui do Ícaro Dias. Ele pergunta se nesse momento é recomendado o uso de suplementos alimentares. Se nesse momento é recomendado o uso de suplementos alimentares? Isso. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque tem que avaliar. Cada caso é um caso, não existe uma recomendação geral para uso de suplementos. Mas se talvez o uso de suplementos que ele está falando seja para ganho de massa muscular, talvez seja não, porque eu não sei qual é a rotina, qual é o estilo de exercício que ele está tendo no momento, certo? Mas se o suplemento for, digamos, um polivitamínico, for algo relacionado à questão da melhora da imunidade, pode ser que sim, se caso ele não consiga obter os nutrientes necessários através da alimentação, o uso de suplementos ele pode ser necessário.
E se a suplementação que ele fala é mais na questão, aplicada ao sentido da estética, ao ganho de massa magra ou emagrecimento, aí tem que ser avaliado caso a caso, para a gente poder saber se pode ou não ser usado, tá bom? Ótimo. A gente tem uma última pergunta aqui da Fátima Carpes. A pergunta é o seguinte: ela gostaria de saber que alimentos podem ajudar a equilibrar o sono nos casos de insônia. E alimentos podem o quê? Que alimentos podem ajudar a equilibrar o sono nos casos de insônia? Principalmente os ricos em triptofano, que são os que eu falei aí durante a apresentação, né? Que são o leite, que são alguns, como eu falei, leites e também, deixa eu só revisar aqui, porque eu dei um pouco, não esqueci. O leite, os ovos e banana, né? Uma das frutas que é mais rica em triptofano. E a carne, mais especificamente a carne de peru, também é bastante rica em triptofano. Mas os alimentos ricos em triptofano, eles realmente possuem uma capacidade de... Eles têm nutrientes que exercem uma capacidade de ajudar a melhorar essa questão do sono, tá certo? Certo. Ótimo, Vitória. Encerraram as perguntas, certo? O pessoal está aqui parabenizando a apresentação, gostaram muito. Estão agradecendo pelas respostas. Eu gostaria de agradecer em nome do campus, certo? Nesse momento eu estou como coordenador do programa Qualidade de Vida. Nós temos vários tipos de ações que a gente gosta de implementar. A gente convida você para participar também. A maioria das nossas ações a gente vai estar disponibilizando no YouTube para o pessoal assistir, certo? Principalmente nesse momento que, devido à pandemia, tem várias variáveis a serem consideradas, né? Sono, alimentação, atividade física, dentre vários outros fatores que a maioria está desregulado, né? Sim, com certeza. Aí eu gostaria muito de agradecer pela sua participação, foi ótimo, certo? Queria que você deixasse seu contato aí para o pessoal, redes sociais, telefone, onde você atende para o pessoal que quiser lhe procurar, certo? Certo. Pronto, eu agradeço também o convite, tá? Espero que tenham gostado, né? Foi minha primeira vez, assim, falando através de maneira online, né? Falando para outras pessoas. Não foi uma aula, como eu disse, mas foi uma espécie de conversa, mas eu tentei repassar o que eu sei, né? Tentei deixar o conteúdo de uma maneira bem dinâmica e didática para que todo mundo, para que o público leigo que não tem tanto entendimento sobre nutrição tenha conseguido realmente entender. Peço desculpas se eu não tiver deixado alguma coisa clara, certo? Mas eu vou deixar as minhas informações, o meu contato, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram dar alguma sugestão para a próxima, certo? E espero realmente que vocês tenham gostado. E por último, eu quero dizer que nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto de pandemia, de isolamento, a gente sabe que realmente as coisas não estão fáceis, né? Então, a saúde mental muitas vezes de muitas pessoas pode estar abalada, mas que nesse momento procurem se ajudar, né? Ajudar uns aos outros, né? Estando disponível para ajudar de certa maneira. No meu caso, eu estou disponível para ajudar, repassando os conhecimentos que eu tenho através da nutrição e se ajudar o próximo e também se ajudar. Eu acho que a gente tem que focar realmente em ocupar a nossa mente com coisas boas, seja através de adquirir conhecimento como esse, ou seja, de ocupar a sua maneira ocupar a sua cabeça de diferentes formas, para que a gente não fique tão focado nos problemas em que a gente vive atualmente, certo? Não estou falando de negligenciar os problemas, mas de não focar somente nisso, porque uma hora vai passar e quando passar, se Deus quiser, a gente vai estar com saúde para aproveitar os momentos que vão vir pela frente. Pronto, certo? ótimo, Vitória. Muito obrigado. Queria agradecer pela participação, agradecer também o pessoal da comunicação, o Ícaro e o Júlio, por estar ajudando a gente nessa apresentação, certo? A Beth, por ter feito esse meio de campo entre nós e a Vitória, para que ela pudesse apresentar.
e agradecer a todo mundo que participou dessa ação. Essa apresentação vai ficar salva no YouTube, então se vocês quiserem compartilhar com os amigos, compartilhar com o pessoal para todo mundo assistir, certo? E já se preparem que próxima semana a gente vai ter mais ações, tá bom? Tenham uma boa tarde, uma boa noite agora, né? Quase terminando o dia. Fique com Deus e até mais. Abraço. Obrigada.